a nossa luz. A minha escola, Padre Manuel da Nóbrega, ficava distante da minha casa 2,5 km. Não havia condução. A estrada por onde eu ia era de terra. Quando chovia muito, ficava muito barro. Então os meus pais diziam: vai de Tamanquinho até a freguesia do Ó, no final da estrada do Combo. Ali, na esquina com a Avenida Itaberaba, eu lavava os meus pés numa casa dos batistas. Eu tinha amiga que morava lá. Eu levava uma toalhinha e calçava meu sapatinho. Quando não chovia, eu ia calçada desde casa. Subia 2 morros para ir e 2 morros para voltar. Eu gostava muito da escola e não faltava nem quando chovia. Aos domingos, nós íamos à missa na igreja Nossa Senhora do Ó, onde me batizei. Fiz primeira comunhão, crismei e fui filha de Maria, e me casei lá. Na minha infância, até os 13 anos, meus pais eram chacareiros. Plantavam muitas verduras, legumes e frutas. Nós tínhamos mandiocais, milharais, e depois alugamos de Luís Rodrigues de Campos outras terras nas quais plantávamos de tudo. Depois alugamos de João Alves de Oliveira Simões outras terras onde plantávamos muita abobrinha, berinjela, inhame, folhas de muitos tipos, pimentão e cheiro verde de muitos tipos. Também cará e batata doce. A senhora ia falar o quê? Isso que eu ia falar, né? Morro Grande lá que nós plantávamos. Tá certo. Vou continuar. Eu e minha irmã Soledade levávamos a cesta de café e lanche para os meus irmãos Agostinho e Gil e os empregados na chácara. A senhora me falou hoje que eram 3 empregados, né? Não lembro o nome deles. Era até muito divertida a nossa... Eu até vejo, às vezes, o rosto, o jeito deles, mas não lembro o nome. Tá. Era até divertido a nossa infância. Passávamos roupa com ferro de brasa e fogão a lenha. Nós não tínhamos nem rádio naquele tempo. Íamos dormir muito cedo, mais tardar às 7h30. Nas férias, que eram no fim de ano de 3 meses, eu ia à feira com meu pai. Íamos de carroça de 2 rodas e era puxada por 2 burros. Um chamava-se Mimoso e outro Mimosa. Depois a senhora contou que tinha 3 burros mais tarde. Cabrito. Mais tarde entrou o cabrito na história. Não entra aí? Não, nessa história aqui não. Então, mas tem o cabrito. Fazíamos feira na Angélica, Aroche, Perdizes, ao lado da igreja São Geraldo, e na Lapa e na Pompeia. No Aroche 2 vezes, às quartas e sábados. Aos 13 anos, quando tirei o diploma de 4ª série e queria continuar os estudos, mas só tinha na Lapa escolas superiores e não havia condução. Na Avenida Santa Marina, minha professora de corte e costura chamava-se Maria Cardoso. Lembrou dessa história? Que só... Maria Cardoso era mulher de um despachante. Que não lembro o nome. Ele era seu Cardoso, mas o nome eu não lembro. Tá bom. Ele era muito inteligente, ele gostava muito da gente, eu era uma menina, né? Então ele me queria bem, porque eu era firme, né? Quantos anos a senhora tinha quando a senhora fez aula de corte e costura? 13. Foi aí que meu pai me pôs no corte e costura, onde fiquei de aprender tudo sobre costura e cortar, tirar dos figurinos os modelos. Quando eu ia à feira, encontrei Maria Mantelato. Quem era Maria Mantelato? Eu não lembro muito bem dela, mas eu sei que eu tinha essa amiga Maria Mantelato. Eu acho que até depois eu ia na casa dela, na costura.
Quando eu ia à feira, encontrei Maria Mantelato e ela perguntou para mim se eu queria aprender a alta costura que ela me ensinava. Então, Fui e já comecei a ganhar dinheiro, 80 mil réis por mês. Fiquei 2 anos com ela. Depois comecei a costurar sozinha, me dei bem. Aos 19 anos e todos crescidos, meus pais nessa época já estavam melhor de vida, pois comprou 2 caminhões novos na agência, 2 Chevrolets, um 48 e outro 50. No ano de 1950, eu estava com 20 anos. Meus pais já iam construir um armazém de secos e molhados. Mas, infelizmente, meu irmão Gil adoeceu de uma triste doença que não tinha cura, leucemia, no sangue. Atacou o baço dele. Tudo que meus pais tinham, gastaram para salvá-lo. Não houve jeito. Ele faleceu após 6 meses no Hospital Santa Isabel. Era tudo pago. Minha mãe ficou dia e noite com ele no hospital até ele falecer. é muito triste. Todos sofremos muito com isso. Quando já estávamos recuperando, após 2 anos, o papai faleceu de um câncer no fígado. Não houve jeito de salvá-lo. Meu pai, na guerra de 1914, ele esteve 3 anos na França. Isso que eu tinha falado para você, lembra? Hã? Eu tinha falado isso para você. Falou hoje, até ele passou por herói, pois ele salvou 2 meninas, filhas de coronel, que na emboscada dos inimigos eles tiveram que fugir. Meu pai tinha ficado para trás e escutou choros. Foi ver o que era e salvou-as. Isto passa no cinema do filme da Guerra de 1914. Ele assistiu. Meu pai casou-se em Portugal com minha mãe e teve um filho chamado José, que veio a falecer com 18 meses. Depois engravidou do segundo, que se chamava Agostinho. Aí meu pai já estava no Brasil, quando ele nasceu. Aí foi que mandou chamá-la, e ela veio de navio com o filho. Levaram 15 dias para chegar ao Brasil. Então o tio Agostinho nasceu em Portugal. Agostinho e Zezinho. Meus pais... Oi? Os Agostinho e o Zezinho. O Zezinho morreu em Portugal. Certo. Meus pais foram morar no sítio do Schmidt. Deve ser nome alemão. Smith, né? Schmidt. E depois foram para o sítio do senhor, o senhor José Alves de Oliveira Simões. Foi lá que nasceu o Gil, eu, a Adília e a Soledade. Foi nesse sítio que nasceu o Gil, a senhora, a Adília e a Soledade. Me fala uma coisa, esse José Alves de Oliveira Simões, a senhora falou também que ele era... Professor. Professor da onde? Da freguesia do... Do Padre Manuel da Nóbrega? Tá certo. Ele era professor e chegou a ser diretor. Ele chegou a ser diretor? Sim. Lá? Tá certo. Ele que assinou seu boletim, depois eu vou olhar isso. Não, mas devia ser ele, porque... Tinha o seu José de Oliveira Simões e tinha um outro que eu não lembro o nome. Qual o nome da professora? Não lembro? Tá bom, vamos continuar. Em 1934, mais ou menos, meus pais compraram um terreno na Cruz das Almas e nós mudamos para lá. Em 1935 nasceu o Aníbal e foi aí que começamos nossa vida de verdade. Em 1939 compramos mais 30 metros de frente para a rua Juquiri e depois Estrada do Congo, número 101. E atualmente Avenida Elísio Teixeira Leite, 1549. Isso.
Ah, era 30 por 80, né? 30 metros de frente aos fundos. Tá certo. 30 metros de frente e 70 aos fundos. Não sei bem, 70 ou 80 aos fundos. Agora eu quero contar coisas mais alegres, tais como: naquele tempo, as jovens não podiam sair sozinhas, porque nossos pais não deixavam. Eu e minha irmã Sole, adorávamos nossos irmãos. Adulávamos, do verbo adular, né, de convencíamos nossos irmãos para nos levar à noite nos bailes, somente familiares. A gente não se incomodava de ir junto com eles. O que nós queríamos era se divertir, isto somente aos sábados. Mas à meia-noite tínhamos que estar em casa. Meia-noite? Meia-noite era tarde pra caramba, hein, mãe? Era isso mesmo, meia-noite? Devia ser, né? Porque a gente ia, acho que 7 horas da noite. Ah, ia às 7 da noite e até meia-noite, tá certo. Meus pais eram muito severos nisso. Eu e minha irmã namoremos muito, só que não tinha nem beijos. Nós tínhamos muito medo de perder a virgindade, pois se chegássemos a ficar noivas e não fôssemos virgens, eles nos entregariam aos nossos pais. Por isso nós nos guardávamos. E aí a senhora colocou uma lembrança aqui. Dizem que as ricas faziam plásticas para se casarem virgens. Diz que sim. O que a senhora riu aí?